Tá procurando uma Renegade na melhor condição de Curitiba para tudo que você tá fazendo? Jeep Renegade 2018 com laudo cautelar 100% aprovado. Roda de liga leve, os 4 pneus novos e olha só a qualidade dessa Jeep. Carro com muito fino trato, especialmente para você, amigo e cliente, vir aqui na loja, fazer um test drive e conhecer a qualidade desse carro. Direção elétrica, câmbio automático, rádio com Bluetooth, os 4 vidros elétricos e o melhor, eu deixei para o final. E para você, amigo e cliente, o Fábio fez uma condição mais do que especial. É isso aí mesmo. Você não pode perder tempo. Tem que chamar minha equipe agora mesmo no WhatsApp. O Eduardo está autorizado a não perder negócio. É a Renegade mais nova do Brasil e a condição é espetacular. Você vai me dar uma entrada de R$ 15.000 e parcelas a partir de 1.750. Eduardo, nunca foi tão fácil comprar um seminovo de qualidade. É a Idscar fazendo o melhor para você. Idscar Multimarcas, o carro certo, no lugar certo. Vem para cá.